E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero partilhar com você essa parte do Evangelho que está em Mateus, capítulo 9. E vou ler aqui do versículo 10 ao versículo 13. Para a gente fazer aqui uma reflexão sobre este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa boa nova que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para mim e para você. Aqui diz assim, a partir do versículo 10, Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar aos justos, mas os pecadores. Então, Jesus entrou nessa casa de Mateus e vieram publicanos e pecadores. Aquela raça miserável, digamos assim, aquela raça desprezada pelos fariseus. E eles vieram, e ficaram ali próximo de Jesus na mesa, e os seus discípulos. E Jesus diz que são esses os doentes que precisam de Jesus Cristo. Eles precisam ouvir a voz de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo os impedisse, se os discípulos impedissem desses pecadores, desses publicanos, se aproximar de Jesus Cristo, como é que eles iam chegar a se converter? Como eles iam chegar à conversão se ele não tivesse essa chance? E os fariseus ficaram irritados, incomodados com isso, com essa chegada dos publicanos e dos pecadores. Com isso, a gente aprende aqui muitas lições, Existe aqui uma infinidade de lições para a gente aprender com isso aí. Uma delas é que os fariseus se colocavam acima dos outros, se colocavam como aqueles que não pecam. Os publicanos e os pecadores vieram ter com Jesus Cristo. E os fariseus ficaram incomodados. Ou seja, logo ele está dizendo que eles não pecam. Com isso, os fariseus estão dizendo que não pecam. E a gente vendo isso para hoje, a gente vê hoje na sociedade pessoas que acham que não pecam. A todo momento está julgando. Tem pessoas que não pecam na sociedade, Elas se colocam numa posição de que não são pecadoras, como esses fariseus. Olha bem na sociedade, você vai ver pregadores, você vai ver pessoas dentro da igreja, pelo menos indiretamente dizendo que não peca, julgando os pecadores e os publicanos, como se os pecadores e publicanos não pudessem se aproximar de Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava ali para apenas comer e beber com aqueles pecadores e publicanos. Quando chega nesse evangelho, às vezes eu vejo que falta os sacerdotes, muitas vezes os pregadores, de deixar bem claro isso. Jesus não estava ali para ser mais um na mesa daqueles que comem e bebem apenas. Jesus estava ali com uma missão definida. Jesus estava ali para ser o diferencial. O que é que eu tenho que aprender com isso? Que quando eu estiver no meio de outras pessoas, no convívio com outras pessoas, mesmo que essas pessoas, que para mim cometam pecados que eu não sou acostumado a cometer, tenha vícios, eu tenho que aprender a me comportar de tal maneira de mostrar que sou um cristão. Não ser ali mais um, não ser mais um participante da mesa, não ser aquele chamado tudo junto e misturado. Eu tenho que ser diferente. Jesus estava ali para ser diferente, para aqueles pecadores e publicanos sentirem ali a presença de Deus. Então eu tenho que aprender isso com Jesus Cristo. E outra coisa, aí Jesus vai e mostra, Jesus vendo que os fariseus fez esse questionamento, Jesus diz, Jesus joga ali um balde de água fria naqueles fariseus. Então Jesus vai dar aquela grande lição nos fariseus. Diz, olha, não são os que estão bem, Olha como está o texto, aqui na tradução da Ave Maria. Não são os que estão bem que precisam de médico,
mas sim os doentes. Então quer dizer que Jesus vai dizer, olha, são os doentes, são os publicanos, são os pecadores que precisam do remédio. Se vocês não precisam do remédio, em outras palavras, né, os fariseus estão dizendo que não peca, que não está doente. Então, quando o cara não reconhece que é pecador, quando reconhece que não está doente, então Jesus diz, olha, eu não vim para vocês, eu vim para aqueles que pecam, aqueles que é publicano, para poder eles se converter. E Jesus diz no finalzinho, né, eu não vim chamar, né, os justos, mas os pecadores. Então, joga ali, né, um balde de água fria, né, naqueles fariseus, né, naqueles fariseus. E hoje nós temos muitos fariseus na sociedade. Pessoas que se julgam que não pecam, né? Pessoas que estão aí ansiosas para apontar o erro dos outros, né? Para apontar os erros do sacerdote, os erros, né, do padre. Eu fico pensando, quando essas pessoas derem de cara com Jesus Cristo, o que é que elas vão dizer? Elas vão dizer que são sãs, que são boas, que são do bem, que não pecam? E aí Jesus vai dizer, olha, eu não vim chamar justos, eu não vim para os que estão bem, eu vim para os que estão doentes. Então essas pessoas vão ficar escandalizadas com isso. Porque Jesus não veio para os que estão bem, veio justamente para aqueles que estão doentes, precisando. Então, quando eu me reconheço que estou doente, que estou precisando, então Jesus veio para mim. Mas quando eu sou fariseu, que digo que não estou doente, não preciso, então Jesus não veio para mim. Então, tem muitas pessoas se enganando e enganando as pessoas na sociedade, julgando elas que não têm pecado, que não têm pecado. Repito, Jesus não estava lá para ser mais um, junto com os pecadores, né? Mas Jesus também joga aquele balde de água fria naqueles fariseus, né? E nos fariseus de hoje também, que se julgam estar acima dos outros, que estão prontos, né, para apontar o erro das outras pessoas. Então é essa mensagem que eu quis partilhar com você hoje, né? Agradeço a você por ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado e fique com Deus.